Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor, neste momento, mais uma vez aqui, diante dos teus filhos, diante das tuas filhas, diante do teu povo e também diante, Senhor, do reino de Deus. Segundo a riqueza da sua graça, da sua bondade, Senhor, não leve em conta os nossos muitos erros, nossos pecados, nossas ignorâncias, nossos defeitos, mas segundo a riqueza da tua graça e segundo a tua palavra que diz que como um pai se compadece de um filho que o ama, assim o Senhor se compadece daqueles que creem, daqueles que esperam na sua misericórdia, daqueles que buscam a tua presença, o teu poder. Senhor, nós pensamos também e pedimos, intercedemos para que o objetivo da tua palavra, o objetivo do amor de Deus em Cristo Jesus, o objetivo do reino de Deus ser alcançado, quando pessoas, Senhor, vêm ouvir a tua palavra, que elas possam ser tocadas, que elas possam ser abençoadas, que elas possam ser alcançadas pela tua graça, pelo teu poder. Senhor, visita lares, pessoas, e aonde, Senhor, esse nosso trabalho chegar, que chegue, Senhor, como uma bênção, assim como aqueles 70 chegaram de porta em porta, que o nosso trabalho, a nossa oração, a nossa intercessão, a mensagem que pregamos, que ensinamos, seja, Senhor, um abrir de portas, seja um livramento, seja uma resposta do Senhor diante da luta, diante do problema, diante da aflição do teu povo. E aqueles que forem alcançados sejam tocados, sejam abençoados, sejam de uma maneira forte e abundante, aleluia, vista pelo Senhor, e sejam poderosamente, aleluia, envolvidas pelo teu poder, pelo teu amor, e que a tua graça alcance todos. Amém e amém, graças a Deus. Irmãos, estamos aqui, nossos amigos também, nessa tarde de bênção, essa tarde de vitória. Estamos aqui para dar continuidade ao trabalho que o Senhor tem colocado no nosso coração, que é o trabalho que nós temos como um nome, né? Tudo tem que ter um nome, a nona hora. A nona hora foi o momento em que Jesus foi crucificado, também o momento em que Pedro viu o seu ministério, viu com que a graça do Senhor fosse manifestada na vida dele, quando ele chega no templo e cura aquele paralítico de nascença, quando ele diz, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Amém? Você pode se alegrar nessa tarde por isso, você pode receber esta palavra também. Nós já oramos, mas vamos orar no final do nosso trabalho, vamos fazer uma intercessão para as pessoas, para as vidas, para as famílias. Você sabia que é importante ter um intercessor? É muito bom ter um intercessor, ter um advogado, ter um gerente no banco, ter um pai, ter uma mãe, ter uma avó. Todas essas pessoas num conjunto se torna a cobertura da vida do homem, da mulher, do moço, da moça. Mas quando você tem alguém que ora por você, mesmo que seja na igrejinha pequena que você congrega, ou na sua grande igreja, no seu trabalho, naquilo que você faz, naqueles que fazem parte da sua família na fé, e se eles estão intercedendo, é sinal que o seu nome, é sinal que o seu CPF, é sinal que o seu RG está diante de Deus. E que qualquer coisa que vir de encontro, primeiro, aleluia, vai ter que passar por aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Amém? Irmãos, dito isso, quero pedir para todos, como a plataforma pede, todo mundo pede, né, irmãos? Se você puder, você pode, acredito que você consegue. Dá um like, dá um positivo no vídeo depois. E, se possível, apresenta o nosso trabalho para que outras pessoas se inscrevam, para que outras pessoas sejam alcançadas. Porque desta forma nós vamos fazer com que você, eu, ele, todos façam parte do milagre. Porque uma palavra, muitas vezes, é a palavra que vai ser a solução, é a palavra que vai ser a resposta, vai ser o livramento. E quando você é um instrumento de Deus para apresentar a mensagem para outras pessoas, podemos dizer que você faz parte do milagre. Gratidão a todos aqueles que têm feito isso, têm nos ajudado, têm orado. E a minha oração é que o Senhor visite cada vida, cada lar, cada família, e que vocês possam ser muito ricamente abençoados. Dito isso, quero dizer para os irmãos que nós vamos falar nessa tarde, antes de nós orarmos e lermos a mensagem da palavra do Senhor, nós vamos trazer 3 posicionamentos muito fortes, porque o posicionamento é onde você está articulado. Você sabe que o jeito que o adversário, como é que uma pessoa, por exemplo, ela consegue pegar um passarinho, como que ela consegue pegar um rato, como que ela consegue pegar um bicho do mato? É com a armadilha.
Então tem armadilha de todo tipo, né? Do rato, todo mundo conhece a ratoeira, né? Do passarinho também tem aquelas arapuca. E como que acontece isso? Acontece quando a pessoa ela está despreparada, desavisada. A pessoa está andando a ermo. Mas quando ela está posicionada, o que acontece, meus irmãos? Ela não cai, né? Ela é esperta. Você já viu muitas vezes o rato que ele vem, come todo o queijo e não cai? Porque ele está esperto, ele está ligado. E o passarinho, às vezes, também ele fica em volta da arapuca e vai embora. Mas aqueles que não estão posicionados, no outro dia, amanhece duro, né? O passarinho também amanhece preso. E então eu quero dizer para você, na vida espiritual acontece a mesma coisa. Você sabia que tem muitas pessoas que se tornaram alcoólatras? Muitas pessoas foram entregues para prostituição, outras pessoas foram entregues para mudança de identidade de gênero, outras pessoas foram levadas ao crime, levadas a se tornarem pessoas violentas, porque houve, na verdade, uma falta de cobertura, houve uma falta de preparo para que essa pessoa estivesse, sabe, posicionada a ponto de dizer não, eu não faço parte disso, eu não faço parte disso. Eu me recordo que quando eu era muito jovem, o meu pai faleceu, eu fiquei com 5, 6 anos, e muitas vezes a minha mãe trabalhando, sempre para cuidar dos outros, de mim, dos outros irmãos, a gente encontrava pessoas que nos convidavam para fazer coisas ilícitas. E hoje, que se tornei uma pessoa adulta, que se tornei uma pessoa que passei a ter o conhecimento da palavra, que eu passei a ter a direção de Deus em muitos aspectos, e ver a mão de Deus agindo em muitas formas, eu vejo que, na verdade, o Senhor me deu cobertura naquele momento. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele é o pai do órfão, Ele é pai da viúva. Mas os convites vieram. Se eu não tivesse a cobertura, provavelmente eu nem estaria aqui hoje, pregando a palavra dEle, sendo o embaixador dEle, sendo um servo dEle, para outras pessoas, para que elas possam ser tocadas e abençoadas, porque os convites vieram para mim, tenho certeza que vieram para muitos que estão conosco, vai vir para os filhos, para os netos, mas a cobertura, a intercessão muitas vezes vai fazer a diferença. Nós vamos fazer uma oração de intercessão e vai ser uma bênção e vai ser uma vitória. Nós vamos ler um texto nessa tarde, quando ele diz a respeito de um endemoniado. Quando ele diz aqui, ó, chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e com a sua palavra expulsou deles os espíritos, curou a todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que estava dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Meus irmãos, eu vou abrir aqui um contexto para falar sobre demônios, porque muitas vezes a pessoa fala endemoniado, o diabo sai do inferno, o diabo sai pegando pessoas por aí, o diabo passa a usar as pessoas por aí. Eu vou explicar para vocês. O diabo, meus irmãos, eles são, muitas vezes, e os demônios, eles são como se fossem espíritos desencarnados. Então vamos criar uma suposição que uma pessoa tem um acidente de moto ou de carro e perde um braço. Então ele tem um braço, 3 pernas. Então é um espírito, uma alma, que ainda tem um braço, 2 pernas. Vamos pensar na possibilidade dessa pessoa ter sofrido um acidente e perder os 2 braços. Então é um espírito que tem um corpo, 2 pernas, mas não tem braço. Vamos ver nessas pessoas que muitas vezes nasceram, né? A internet mostra isso. Nós não estamos explorando isso, estamos simplesmente usando para que você possa ter um conhecimento a respeito dos demônios. Vamos pensar na possibilidade de uma pessoa que nasceu sem os 2 braços, sem as 2 pernas. Então nós temos um corpo que tem a cabeça, não tem braço, não tem perna. É um espírito, mas ele tem a boca, ele tem o cérebro e ele sobrevive, né? Muitas pessoas sobrevivem. Como tem pessoas que sobrevivem com pouco dinheiro, tem outros que sobrevivem muitas vezes com problema de saúde, né? Com a diabetes, que desde criança, problema do coração. Os índios sobrevivem, por exemplo, sem nenhuma estrutura da cidade. No meio dos índios não tem shopping, não tem TV a cabo, não tem tecnologia, né? Agora está chegando aos poucos, mas de uma maneira geral, né? Sobrevive. Eu até estava meditando sobre isso. Quando
Quando a Bíblia diz que o Senhor diz crescei-vos e multiplicai-vos. E o que havia naquele tempo, irmãos? Não havia sistema de saúde, não havia creche, não havia remédio, não havia médico, não havia farmácia. Hoje as pessoas para ter um filho, pelo misericórdia, parece que tem que descer o céu aqui na terra para ter um filho. É porque as pessoas criaram uma mentalidade que luxo, conforto, faz parte da vida de toda a humanidade. Não é assim, gente. O luxo e o conforto faz parte daquelas pessoas que conquistam. Você sabia que tem muitas pessoas que às vezes elas recebem uma fortuna dos pais e acabam com tudo porque os pais souberam construir. E tem pessoas que às vezes elas começam muito humildes e constroem grandes patrimônios e passam a ter conforto. Então isso não é uma questão que é objetivo da pessoa. O centro da pessoa era viver, ela existir. Ela ser grato a Deus, ela ser uma pessoa que viva dentro da realidade dela. Isso é o essencial, porque senão praticamente não seria a humanidade, que é tudo diferente, países diferentes, cidades diferentes, classe social diferente. Enfim, voltando aqui ao principal que nós estamos falando, que veja o que acontece. Então a pessoa, no caso, ela tem um corpo, ela tem um espírito, ela tem uma alma. A alma da pessoa é aquilo que ela sente, que ela gosta. Eu gosto do amarelo, eu gosto do azul, eu gosto de flores, eu gosto de alimento, desse tipo de comida. Isso é a alma da pessoa que se expressa. Mas o espírito é o vento que faz com que ela se mova, que liga ela direto a Deus. Então eu quero dizer para você que os demônios, eles são espíritos que não têm corpo. Pegou? Pegou? Demônios são espíritos que não têm corpo. Então ele não tem corpo. Simplesmente eles existem. Só que não tem corpo. Aí agora, o primeiro posicionamento que Deus mandou entregar nesta tarde começa aqui. Como que esses demônios passam a habitar nos corpos? Quando as pessoas dão lugar, dão abertura. Existe uma abertura que a pessoa dá muitas vezes, que faz com que os demônios passem a habitar nas pessoas. Vou dar um exemplo para vocês, o carnaval. No carnaval, por exemplo, muitas daquelas pessoas que fazem o carnaval, eles estão ligados, muitos deles, a feitiçaria, bruxaria. E quando eles vão naqueles lugares, eles fazem muito sacrifício para aquelas entidades. E muitas daquelas roupas, daquelas badulá que eles usam lá, é sacrificado aos demônios. E aí, quando a pessoa está ali no meio daquela euforia, daquela farra, irmãos, o demônio se apodera daquela pessoa, porque ele deu uma abertura. Aí aquele espírito desencarnado, aquele espírito que não tem corpo, está naquela pessoa. Ele passa a morar naquela pessoa. Ele, sabe, uma abertura, porque a pessoa está lá, na mesma música, no mesmo ritmo, no mesmo desejo, naquela lascívia, um monte de gente sem roupa, e a pessoa curtindo aquela gente sem roupa, e a pessoa, sabe, dando lugar a toda, sabe, toda expansão, a lascívia, sabe, a licenciosidade, na sexualidade. Muitas vezes as pessoas ali se entregam à prostituição, ao estupro, ao abuso. Existem laços de sangue ali, que as pessoas muitas vezes fazem quando elas se tocam, se entregam, e de repente aquela pessoa volta para casa, ela não é a mesma pessoa de antes. Você sabia que, por exemplo, estamos citando aqui o carnaval, porque é uma coisa, porque ela é uma festa profana. Carnaval é uma festa profana. Se eu não falar para você, estou falando agora. O carnaval é uma festa profana, porque é uma festa que ficam sem roupa, ficam se tocando. E as músicas muitas vezes também exaltam a outros deuses que não é o Deus da Bíblia. Então eu quero dizer para você que a pessoa volta para casa, muitas vezes, o homem volta para casa diferente de quando ele foi. Então se ele voltar com um espírito de prostituição, a partir dali ele já não quer ser fiel com a mulher dele mais. Se aquela mulher foi no carnaval e pega um espírito de prostituição, ela não tem mais aquele caráter de ser fiel ao seu marido. Existem pessoas que vai nesses lugares, de repente, ele pode se tornar uma pessoa violenta, uma pessoa abusador. Teve um irmão que ele contou testemunho, então ele gravou disco naquela época dele, que ele visitou as igrejas. E ele contou que quando ele vivia, sem conhecer o evangelho, ele frequentava esses lugares que desciam esses espíritos, e tem um demônio que vinha na vida dele, chamado demônio da meia-noite, que governava a vida dele. E ele falou que quando ele saía para roubar, o demônio chacoalhava ele assim,
Ele sentia aquele calafrio e Satanás falava para ele, hoje eu quero dinheiro com sangue. Eu quero dinheiro com sangue. Eu quero que você traga dinheiro com sangue. Irmãos, aquele homem contou, porque agora, graças a Deus, Deus é mais na vida dele, trabalhou, ele está liberto, está transformado, hoje ele é batizado, ele não serve, não acredito que esse é o objetivo na vida dele. Mas ele contou o testemunho dele, que ele saía, e antes dele roubar a pessoa, primeiro ele esfaqueava a pessoa. Ele falou, gente, é uma coisa que eu não sabia de onde vinha aquela origem. Ele tinha, na verdade, uma entidade, um demônio, que encontrou uma abertura e passou a morar no corpo dele. Então eu acredito que já entenderam, né? Como é que os demônios têm acesso. Outras pessoas, às vezes elas vão num lugar, faz pacto com o demônio. Ah, eu queria ficar rico, faz pacto com o demônio. Olha, eu queria ser um assaltante que a polícia não me prendesse. Vai lá, faz pacto com o demônio. Eu não me conformo com a vida de pobre, eu quero ficar rico de qualquer maneira. Custa o que custar, seja o que custar. Faz pacto com o demônio. Olha, eu quero ser famoso, eu quero ser famosa. Eu quero que o mundo joelhe dentro dos meus pés. Quero ser uma cantora, quero ser uma artista, quero ser uma atriz. Sabe, diz que dentro desses lugares que fazem, montam as atrizes, que instruem eles, que tem um centro de macumba na Pombagira lá para poder descer no corpo deles. É quando muitas vezes o homem depois passa a se comportar como mulher, a mulher passa a se comportar como homem, muitas vezes se tornam violentos, outras vezes se tornam depressivos, outros têm que viver à custa de remédio. Então essa é a abertura. Então a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que trouxeram para Jesus muitos endemoniados. Naquela época não havia muita coisa, mas havia talvez a cobiça, a ganância, porque Satanás, veja bem, ele consegue alterar o estado da pessoa quando ele conquista a pessoa. Aquela pessoa que está vivendo na discrição, sabe, ela naquela rotina simples, ela acorda, ela trabalha dentro da área dela, do sistema dela, ela pensa na família, ela está fechada. Mas aquela pessoa que ela fala, não, eu queria ter, precisava muito ter um carro, muito caro para humilhar todo mundo no meu bairro. Pronto, ele deu abertura para quê? Para ganância, para cobiça. Nossa, eu queria conquistar aquele homem casado lá, que ele é rico, ele é próspero, eu faço de tudo para que eu conquiste, eu tome o homem daquela mulher. Demônio. Que já é uma quebra de princípio. Que fala, não cobiçarás a mulher alheia, o homem alheio que já está casada. É uma quebra de princípio. Então, o diabo ele consegue entrar na mente, na vida das pessoas, quando ele consegue fazer com que a pessoa perca o caráter. Ela perca a construção de vida. E ela passa a viver de ganância. Passa a viver de cobiça. Veja o que acontece em Mateus capítulo 4, quando Satanás aparece para Jesus e diz, olha, toda essa glória do mundo foi me dada aqui. Você quer riqueza, você quer fama, né? Se você me adorar, dou tudo para você. Jesus diz, sai de Satanás, somente o teu Deus adorarás, é só a ele que cultuarás. Mas ele está lá, continua oferecendo para pessoas que são movidas por esse sentimento de ganância, de cobiça, de precisar, sabe? Os políticos, por exemplo, olha, o que vai de político atrás dessa gente para ser eleito deputado, vereador, senador, governador, prefeito? Não saem de lá. Beijam a mão daquela gente. Então esses endemoniados que estavam lá são pessoas que o diabo se apoderou deles, deu brecha. A gente costuma dizer no meio dos evangélicos, né? Deu brecha. Deu brecha, o diabo entra mesmo. Deu brecha, o inimigo entra mesmo. Deu lugar, se saiu da direção de Deus, deu lugar, o inimigo pega mesmo. E junto com ele vem a angústia, vem o medo, vem a frustração. Inclusive tem um desses casos, depois nós vamos falar a respeito disso, de um menino que o diabo jogava ele no fogo, jogava ele no rio, sabe? Então o que acontecia? Quando eles souberam que Jesus estava lá, ele já tinha começado seu ministério de pregar, de ensinar, de curar as pessoas, começou a ter aquele monte de gente. E Jesus diz a palavra de Deus, que com a palavra dele ele expulsava os demônios. Você já pegou o segundo corte, né? Você já pegou o segundo posicionamento, porque o segundo posicionamento é isso daí. A palavra do Senhor Jesus põe as pessoas em liberdade. Você recebe isso? Que as palavras do Senhor põem as pessoas em liberdade. Quantas pessoas, irmãos, perdem um tempão vendo entrevista de artista na internet e na TV. Perdem um tempão vendo filme. Perdem um tempão vendo mexido. Perdem um tempão vendo mexerico.
perde um tempão vendo a vida dos famosos. Ai, aquele cara lá, ele joga futebol porque ele canta, ele é artista de cinema, isso aqui. E você não tem tempo para ouvir as palavras que trazem liberdade, as palavras que trazem cura, as palavras que trazem resposta, as palavras que trazem resultado para o seu futuro. Porque a Bíblia diz aqui, e com a sua palavra os curava, os libertava. Com a sua palavra. Você sabia que basta uma palavra que seja da parte do Senhor, mas uma palavra de verdade, uma palavra que seja replicada por alguém que tem negócio com Deus, uma palavra de quem tem autoridade. Ah, mas não é só Jesus que faz isso? Não é só Jesus que fez isso? Não, vou falar para você. Vou falar para você agora. A Bíblia diz que quando Jesus começou o seu ministério, ele percebeu que ele tinha que ir em muitos lugares, mas as pessoas aglomeraram em volta dele, estava atrasando, porque ele não ia ficar a vida toda ali. Ele tinha um prazo, que foi em torno de 3 anos e meio. O que ele faz? Ele chamou 70 discípulos. 70 primeiro, né? Depois a gente fala dos outros, mas vamos falar 70 hoje. Chamou 70 e falou assim, olha, a jornada é grande, a seara é grande, é muito trabalho, não vai dar tempo de fazer sozinho. Então vocês pegam de 2 em 2, quanto? 2 em 2. Né? Tem gente que acha que tem que ter uma banda, um coral para poder fazer. Não, é 2 faz, irmão. O reino dos céus reconhece os 2. O galardão vai vir para os 2 também. E vocês vão de porta em porta. E quando você chegar numa casa, você vai dizer, é chegando até vocês o reino dos céus. Se tiver endemoniado, ele pode expulsar. Pode expulsar que eu já estou garantindo daqui já. Eu já garanto daqui. Pode falar no nome de Jesus que me mandou. Pum, acabou. Está na direção de Deus? Está na instrução do Espírito Santo? Está com a vida no altar? Deus tem negócio com você? Deus tem negócio na sua vida? Isso é que precisa ver. E de repente ele vai. Se tiver pessoas enfermas, pode curar a doença também. Em nome de Jesus. Ele disse, em meu nome pode expulsar a doença também. E depois aqueles 70 voltam e dizem, Senhor, ficamos maravilhados. Nunca vimos isso. Os demônios são expulsos. As pessoas foram curadas. E Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu, sendo expulso das pessoas. Mas não fique feliz só por isso. Jesus disse para os seus discípulos, os 70. Você não fique feliz só porque os demônios foram expulsos. Não fique feliz só porque as pessoas foram curadas. Fique feliz porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Eita glória, isso é forte, hein, irmãos? Isso é forte, hein? Doeu agora, né? Você pensou saber que muitos artistas estão aí nadando na fama e ó, não estou nem sabendo dessa história. Políticos famosos, jogadores que fazem fortuna em todas as áreas do esporte, pessoas de todo tipo, que estão com as costas voltadas para a palavra de Deus ali, se degustando desse mundo. Mas aquelas pessoas simples, humildes que foram lá, ouviram da palavra diretamente do Senhor Jesus, aqueles 70, que simboliza também os que estão fazendo, né? Eu acredito, né? Porque os 70 naquele tempo, agora 70 morreram, tem que vir mais 70, mais 70. Não fique contente só porque os demônios são expulsos. Não fique contente só porque pessoas são curadas. Mas fiquem felizes e alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é muito forte, viu, gente? É muito forte. Se você sentiu, se você pode ver, da glória a Deus, está aqui o terceiro posicionamento. Se você crê, se você vive, se você recebe a plenitude do Evangelho na sua vida, não é só para esse mundo. Não é só para arrumar um bom emprego. Não é só para arrumar um bom casamento. Não é só para montar uma microempresa, não é para conquistar coisas nesta vida, conquistar um diploma de faculdade, de conhecimento. Você pode correr atrás de tudo aquilo que você entender, que você tenha a capacidade, você tem o recurso, você tem estrutura. Corra atrás, vá atrás daquilo que você gosta. Mas tudo em segundo lugar. Amém? Você pode glória a Deus por isso? É segundo lugar. Porque o Senhor disse assim, buscai primeiro o reino do céu, toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então aquelas pessoas endemoniadas chegavam e iam sendo expulsos os demônios dela. E depois, ele disse, é para se cumprir o que disse o profeta Isaías, verdadeiramente, ele levou sobre si a nossa enfermidade, nossas dores. Vocês já falaram para você que quando Jesus morre na cruz, ele leva sobre si o pecado da humanidade, mas aqueles que creram,
aqueles que receberam Jesus, aqueles que deram crédito para o sacrifício dele, se tornaram cristão, se tornaram servo, se tornaram pessoas que vivem a plenitude do evangelho. Essas pessoas, meus irmãos, a Bíblia diz que ele levou sobre si o pecado deles. Mas aquela pessoa, ela era uma mulher de vida fácil. Ela é uma mulher que não tinha coragem de trabalhar e vivia só por aí. Agora ela diz que é crente. Se ela é crente, se Deus libertou ela, Jesus é o advogado dela, você sabia? Jesus levou os pecados dela na cruz do Calvário. Mas aquele moço, ele vivia roubando por aí, não valia nada, vivia usando drogas, dando trabalho para todo mundo. Agora está com um paletó, com uma gravata, está com uma Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, diz que é crente. Não é que diz que é crente, Jesus está dizendo. Porque o profeta Isaías também escreveu quase 700 anos antes do nascimento de Jesus. Verdadeiramente, ele levou sobre si os pecados dessas pessoas. Você que está comigo, você que está conosco agora nessa tarde, esse momento de que nós estamos fazendo esse trabalho, apresentando Jesus, apresentando aquele que expulsa demônios, apresentando aquele que cura os enfermos, apresentando aquele que traz solução, que traz resposta para a sua vida nesse momento. Você pode estar onde você estiver se você crer. Se você abrir o seu coração, se você falar, eu creio que Jesus, se ele levou os pecados da humanidade, eu acredito que ele pode levar os meus também. Você recebe isso. O Espírito de Deus passa a ser o dirigente da sua vida. Aquele que fumava, deixa de fumar. Aquele que roubava, deixa de roubar. Aquele que estava na prostituição, deixa de ficar na prostituição. Aqueles que viviam vivendo na trairagem, pelas costas dos outros o tempo todo, ele passa a se tornar uma pessoa que tem uma identidade. Porque a palavra do cristão é sim, sim, e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Você tem que ser uma mulher confiável, você tem que ser um homem confiável, você tem que ser uma moça confiável, você tem que ser um moço confiável. No trabalho que você está, as pessoas têm que confiar em você. Na sua família, as pessoas precisam confiar em você. Na igreja que você está, as pessoas têm que confiar em você. Porque a sua palavra é única. É isso que é a mudança. É mudança de caráter. É mudança, é transformação de vida. Porque se não vira, sabe? Vira aquelas panelinhas daqui, panelinha de lá, fica como se fosse Lions Club, Rotary Club. Não é isso que Jesus quer, não foi isso que ele trouxe. O evangelho é uma mudança. A Bíblia diz que ele expulsava os demônios, então aqueles demônios que controlavam a vida da pessoa, espírito de mentira, espírito de prostituição, espírito de, sabe, de sem identidade. Cedo uma coisa, no meio do dia a pessoa é outra, à noite ela é outra, porque o demônio controla a vida das pessoas. Você sabia que tem demônio que faz a pessoa mentir o tempo todo, irmãos? Tem espíritos, quando ele controla a vida da pessoa, a pessoa não para de mentir. E ela nem sabe que está mentindo porque o demônio controla ela. Você sabia que tem demônios que criam encantamento no homem ou na mulher? Que às vezes ele é casado com uma mulher e fica encantado com uma moça. Ele passa a perder todo o interesse pela sua esposa e passa a ficar pensando naquela moça o tempo todo. Você sabia que tem mulheres que ela pode ter um espírito de encantamento na vida dela? Ela perde toda a alegria de estar perto do seu marido e fica olhando alguém fora do casamento porque ela está vivendo possessa por um demônio que controla a vida dela. Sabia que tem mulheres, ela já é casada, ela tem família, mas se ela tiver um demônio da Maria Padilha, um demônio de Pombagira, ela começa a usar roupa curta, ela começa a usar roupa colada no corpo, marcando, porque ela quer que os homens parem o que está fazendo para ficar olhando para ela. Ela tem um demônio que quer criar confusão, sabe? Às vezes está na rua que ela mora, provoca confusão, porque ela fica, deve se expondo para todo mundo, porque ela tem um demônio que quer confusão. Existe um espírito do tempo da Velho Testamento, que a profetisa de Baal, chamada Jezabel, diz que ela tinha mais de 6 legiões do demônio. E ela é uma moça que ela cresceu, praticamente como não era fora do ambiente cristão. Eu acredito que ela fez muitos abortos, porque para eles é normal esse tipo de relação. Então ela é uma mulher que se insinuava o tempo todo, com muita maquiagem. Por isso que quando vê uma pessoa com muita maquiagem, fala lá, Jezabel, lá a filha da Jezabel, lá a irmã da Jezabel. Lá. E o tempo todo. E quando ela estava para morrer, que Deus sentenciou ela, ela falou para a criada dela, dobra a maquiagem, coloca mais maquiagem, mais perfume. Porque ela iludia os demônios que estavam nela, achava que podia iludir os olhos dos homens, pensamento das pessoas através desse tipo de recurso.
Então, quer dizer que tem muitas vezes, você vai num ambiente, aquele ambiente está carregado de demônios. Se você não tiver cobertura, você pode sair de lá influenciado. Você pode sair de lá encantado. Nossa, estou encantado com esse homem, estou encantado com essa mulher, estou encantado com... É demônio. É demônio. Porque são coisas que levam a pessoa, sabe, a perder a cobertura. Então eu quero dizer para você, se você na sua vida tem um problema, se você tem um problema de depressão, as portas do trabalho não abrem, pode ser que tenha o demônio trancando também a sua vida. Nós vamos orar, nós vamos apresentar você diante de Deus. E nós vamos convidar você para que você abra seu coração para o Evangelho. O Evangelho é uma coisa que veio para trazer vida. Ele veio para trazer perdão, veio para trazer conserto, veio para trazer cura, veio para trazer livramento, veio para transformar o seu futuro numa coisa diferente daquilo que estava sendo. A sua vida muda quando você muda, a sua vida muda quando o Espírito Santo passa a ter o controle da sua vida. Assim como as pessoas dão lugar no carnaval para que os demônios entrem na vida dela, o espírito da pombagira na vida dela, o espírito de Jezabel passa a governar a vida dela, quando você serve a Deus, o espírito da santidade entra na sua vida, da discrição, da humildade. E você percebe que você não quer se expor mais, você não quer ser vaidosa mais, não quer ser vaidoso mais. Hoje tem homens que ficam mais na frente do espírito do que as mulheres, pode ser que ele tenha um demônio da pombagira também. Homens que usam roupa acompanhando o corpo. Todo mundo está vendo que é indecente, todo mundo está vendo que está feio, mas ele não vê. Tem homem que está tirando a sobrancelha e que fica nem um lambari, assim, de fininha. Que coisa horrível, né? Eu acredito que o homem dá uma tirada daqueles... Aquele excesso é bom, né? Senão fica meio estranho também. Tem uns que tá parecendo um gato no rosto de tanto pelo também, né? Mas isso aí, não vamos deixar para outra hora, que é um caso a caso, cada um com a sua realidade, né? Mas tem uns que vai, ele fica quase passando um lápis mesmo, o homem. Que coisa feia, irmãos. Ele tá correndo atrás de viver como aquelas mulheres que estão na boate, sabe? Homens querendo se portar como aquelas mulheres que estão vivendo numa boate, mulheres que estão dentro de lugares de promiscuidade, né, certo? Passando base na unha, né? As mulheres ainda passam uma base, aquela base muitas vezes tem valor que não chama atenção, mas porque para fortalecer um equilíbrio com o produto às vezes, né? Mas tem gente, o homem vai lá e pinta a unha de branco mesmo, vermelho, azul, tá derrotado porque todo mundo tá vendo que ele tá indecente, mas ele não vê não, ele não vê. Tem um moço que a gente segue ele na internet, que ele contou que ele era desses homens que ele perdeu a identidade, ele passava a achar que era mulher. E no Rio Grande do Sul ele estava lá de salto alto, sabe? Aquele salto dos 15, né? O profeta Isaías disse que as mulheres andam cascavelando que nem cobra, que aquele salto dos 15 é uma coisa para poder se mexer, para chamar a atenção, né? E ele estava lá, peruca, batom, forte, aquela presença de feminina nele, né? E chegou uma mulher cheia do Espírito Santo para ele e disse assim: moço, eu repreendo esse demônio da pombagira que está na sua vida. Você não é isso, você é outra coisa. Você não é isso em nome de Jesus. E ele contou, depois que se libertou, ele falou: gente, mas me deu vontade de sentar a mão naquela mulher, naquela crente, que ela veio, aquela senhorinha, veio tudo, né, com aquele vestido até no pé, e cheio de autoridade, falando, expulsando o demônio. Ele falou: olha, eu fiquei uma vontade de bater naquela mulher. Mas depois que ela foi embora, mas em nome de Jesus, ela falou: amanhã você não é o que você está sendo hoje, você vai voltar à sua identidade, você é outra pessoa amanhã. Ela virou a costa e foi embora, irmãos. Ele falou que caiu num quebrantamento. Ele chorou como uma criança a noite toda. Aí o colega dele lá também, que vestia a roupa de mulher, levou você embora para casa, porque você não para de chorar aqui. Aí já desmontou aquelas coisas do rosto, aquela vassoura que estava na sobrancelha também, já ficou tudo macetado, aquelas pessoas que usam aquela vassoura no olho, né? Ele tinha também. Tava tudo sapecado, tudo. E quando ele acordou cedo, depois ele chorou a noite toda, depois ele apagou. Quando ele voltou, ele falou: eu nunca mais vou usar esse tipo de roupa aqui. Nunca mais, eu sou um homem. E vou me comportar como um homem. Já faz mais de 25 anos isso aí. Ele é um pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, ele expulsava os demônios. Mas o Senhor, ele ainda expulsa os demônios. Você sabia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Por isso que nós falamos, apresentando o Senhor da cura. Ele é o mesmo. Nossos parentes, de vez em quando vai um.
para a terra do paletó de madeira, né, irmãos? Mas ele é o mesmo. Há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 50 anos atrás. E se você crer, se você tomar posse, nós vamos orar. E Deus vai abençoar a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, depois que pregamos tua palavra, nós queremos agora interceder, Senhor, por essas pessoas que ouviram, que receberam, que estão tomando posse desta mensagem. Visita lares. Visita, Senhor, que as pessoas mais simples que podem estar morando em 4 placas de madeirite, debaixo da ponte, dentro do automóvel, até aquelas pessoas que moram nos condomínios, no governo, pessoas que estão vindo pela primeira vez a tua palavra em outros países, pessoas que estão recebendo. Visita, Senhor, mas transforma. Que haja fé, que haja esperança, que haja um desbloqueio, que haja um romper na vida das pessoas, que a mesma autoridade que o Senhor entregou para os 70, nós agora profetizamos, nós ministramos, nós, Senhor, entregamos e declaramos resposta de Deus e livramento na vida dessas pessoas, porque nosso trabalho é para romper, é para quebrar jugo, é para despedaçar, é para fazer com que o demônio solte as correntes, liberta os homens, liberta as mulheres, liberta o moço, a moça, o homem casado, a mulher casada, rompa-se pelo teu poder, toda força contrária, que a poderosa mão do Senhor seja na sua vida, receba, seja poderosamente tocado e abençoado. Fique com paz, fique com Deus, e fique no nosso canal também. Você poderá ver outros vídeos que nós deixamos, e ajude-nos a levar para outra pessoa, dá um joinha, dá um comentário, traga outras pessoas para ser inscrito, porque a palavra do Senhor ela continua. A semana que vem estamos de volta com a Hora Nona, com mais uma palavra, mais posicionamento e a liberdade do Senhor no meio do povo. Amém?